civilização do Egito começou por volta de 3100 a.C., quando o faraó Menés do Alto Egito conquistou a zona do Delta, também conhecida como Baixo Egito, e uniu as duas terras, formando assim um único reino em torno de um poder, o do faraó. O Antigo Egito ocupava uma faixa estreita que se estendia ao longo das margens do rio Nilo, até ao Baixo Egito, onde se alargava à medida que o rio se subdividia em várias afluentes. O Egito era designado por a dádiva do Nilo, porque sem as suas águas cheias de vida, o país seria um deserto. Só assim foi possível desenvolver a principal atividade económica, a agricultura. Esta estava orientada pelo calendário egípcio, baseado no ciclo do Nilo. A primeira começava quando as águas subiam e durava entre julho e outubro. Os agricultores não trabalhavam a terra durante esta época, sendo empregados pelo Estado em projetos de construção. Quando as águas recuavam, começava a segunda estação, entre os meses de novembro e fevereiro. Os agricultores lavravam os campos cobertos de sedimentos férteis e semeavam as colheitas seguintes. A última estação era a mais trabalhosa, devido à colheita e armazenamento de produtos tais como o trigo, a aveia, cevada, milho, fruta, legumes, vinhas, linho e papiro. Além da agricultura, praticavam a pesca e a criação de animais. As vacas e bois serviam para a alimentação ou para lavrar as terras. Das ovelhas e cabras extraíam o leite, a lã e a carne. O Nilo tornou-se numa via de transporte de mercadorias de origem artesanal, impulsionando o comércio de exportação e importação. Ou seja, os produtos de ourivesaria, carpintaria, cerâmica, vidro e agrícolas eram vendidos ou trocados no Mediterrâneo por matérias-primas que não existiam no Egito, tais como os metais, madeiras e resinas. O faraó era um monarca absoluto com o máximo poder sobre os seus súbditos. Era responsável pelo equilíbrio, êxito e prosperidade do mundo egípcio. Era também o sacerdote principal. Era o chefe militar, defendendo o território dos seus inimigos. Consideravam-no um deus vivo, filho de Ra, deus do sol. Como a maioria dos egípcios era camponesa, o faraó subia os impostos sobre os produtos agrícolas para pagar as despesas da família real, dos sacerdotes, dos funcionários, dos soldados e dos escribas, resultando numa sociedade estratificada em dois: os privilegiados e os não privilegiados. A religião exerceu bastante influência na vida do povo do Antigo Egito. Entendiam que o homem e a natureza deveriam conviver em harmonia para sempre. Seu culto era politeísta, mas os egípcios não cultuavam apenas formas personificadas dos deuses. Muito pelo contrário. Em alguns casos, cultuavam também animais, através de algumas atitudes que os faziam acreditar que os próprios eram a encarnação dos deuses na Terra. Por isso, alguns deuses eram a mistura humana com a animal. É importante citar que os egípcios acreditavam na vida após a morte. Preparavam-se arduamente para ela, o que incluía a preservação do corpo morto como múmia, para que o seu espírito tivesse onde viver. Os caixões e túmulos tornaram-se cada vez mais elaborados e neles eram colocadas ofertas de comida, roupa e outros bens perto dos sarcófagos, para que não faltasse nada ao espírito do morto. Os artistas e artesãos afadigavam-se a pintar as paredes dos túmulos, a dourar os caixões e a esculpir monumentos e inscrições. Esta técnica, a mumificação, e o desenvolvimento desta civilização obrigou a que se ficasse registado em fontes escritas
para estudo de outros povos. Foi o culminar da invenção da escrita. É preciso salientar que a maioria não sabia nem ler nem escrever, e que a escrita hieroglífica era usada e conhecida apenas por poucos, normalmente os escribas. Compreender tal escrita não era uma tarefa muito fácil. Era preciso muito conhecimento. Até os pesquisadores da atualidade têm uma certa dificuldade na leitura de algumas fontes históricas. Os egípcios usavam os conhecimentos científicos e tecnológicos com fins práticos. Desenvolveram sistemas de peso e medição. Elaboraram um calendário com 365 dias. Realizaram obras complexas e dominavam a anatomia humana. A arte egípcia estava inteiramente ligada à religião, sobretudo com a vida após a morte. A maioria das peças de arte eram esculpidas na pedra, com a preocupação de que durassem para a eternidade. Os túmulos dos grandes faraós, geralmente pirâmides, eram solenemente ornamentados com pinturas, esculturas, além de baixo e alto relevos e desenhos. Desenhos estes que eram feitos de maneira que as figuras eram mostradas de perfil. Na arte decorativa, os artesãos produziam peças de grande elegância. Usavam nas suas peças de joalharia turquesa, ametista e ouro. Este era considerado um metal divino.